Revelado. O aniversário que começou com risos, mas terminou em uma perda surpreendente de tudo. Era um dia ensolarado na pequena cidade de São José do Campo, e o coração de Lucas pulsava mais forte do que nunca. Ele tinha tudo planejado para o aniversário da mãe, Dona Ana, uma mulher de sorriso doce e feições marcadas pelo tempo e pelos sacrifícios que fez. O aroma do bolo de cenoura fresco se misturava com a brisa suave, enquanto Lucas organizava a mesa na antiga fazenda da família. As cores vibrantes dos balões e as risadas que ecoavam de seus parentes criavam um ambiente mágico. Cada preparo carregava o desejo de proporcionar à sua mãe, tão cheia de amor e resiliência, um dia que ela jamais esqueceria. Conforme os convidados chegavam, as vozes e os risos se entrelaçavam como uma melodia doce, enchendo a casa de alegria. Lucas sentia que por aquele momento, todas as dificuldades que passaram juntos eram uma memória distante. Mas no fundo, uma sombra de insegurança pairava sobre ele. A festa estava linda, mas o medo de que algo pudesse dar errado o acompanhava como uma sombra. E como se a vida quisesse brincar com suas emoções. Um comentário infeliz feito por um amigo de infância quebrou a harmonia do momento. Palavras descuidadas se transformaram em argumentos acalorados, e aos poucos, a atmosfera mágica começava a se deteriorar. O riso deu lugar a olhares carregados e discussões calorosas. Dona Ana, no auge da sua alegria, virou-se para apaziguar os ânimos, mas um descuido fez com que um pequeno dente de leite, que ela guardava como uma relíquia da infância de Lucas, escorregasse de suas mãos e caísse no chão. O impacto foi como uma pedra atirada em um lago sereno, criando ondas de desconforto. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Lucas observou com o coração na garganta as memórias e ressentimentos que estavam enterrados florescerem na mente de cada um. O caos emocional parecia ter ganho vida própria, cada um puxando para sua própria verdade, enquanto sua mãe lutava para recuperar o objeto simbólico que, para ela, representava o amor incondicional de uma infância ingênua. Olhando para o rosto da mãe, ele sentiu uma dor profunda, uma necessidade urgente de restabelecer a harmonia que havia se perdido. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Essas revelações inesperadas corriam como o vento, ameaçando desmoronar tudo o que conheciam. A tensão aumentava quando, para surpresa de todos, um tio distante apareceu. Ninguém esperava aquela visita, mas ele trouxe consigo documentos antigos que desafiavam a narrativa familiar. Revelações sobre a verdadeira origem de Dona Ana poderiam mudar a percepção que todos tinham sobre o passado e a identidade da família. O orgulho, a vergonha e os segredos começaram a conflitar diante da atenção e curiosidade de todos. Lucas se sentiu perdido em um turbilhão de emoções, lutando para reconectar as peças do quebra-cabeça emocional de sua vida enquanto as vozes ao redor se tornavam uma cacofonia de desentendimentos. Ele se questionava: conseguiria unir sua família em meio à tormenta de segredos que ameaçavam a alegria daquele dia? O momento intenso se transformava em um campo de batalha, e ele se via atolado entre o passado e o presente, sem saber qual caminho seguir. O futuro, agora mais incerto do que nunca, pulsava como um convite provocador a descobrir o que mais poderia ser revelado. Os olhares se cruzavam, carregados de tensão e expectativa. A presença repentina do tio Roberto, que havia se afastado da família há anos, fez com que todos se perguntassem o que ele tinha a dizer. A sala, antes repleta de risos e alegria, agora se tornará um campo minado, e Lucas sentiu a pressão crescendo em seu peito. Tio Roberto, o que você trouxe? Indagou Lucas, tentando quebrar o gelo e não deixar que o clima sombrio dominasse. A voz dele soou nervosa, mesmo para seus próprios ouvidos. Roberto, que aparentava estar à vontade na situação, se aproximou da mesa, segurando um envelope envelhecido. Trouxe algumas verdades que a família há muito tem evitado discutir. Ele começou, olhando diretamente para Dona Ana. As palavras pesadas pareciam ter um peso físico, e Lucas sentiu sua mãe endurecer ao escutar aquilo. Você sabe que não é hora para isso. Dona Ana exclamou, uma súplica implícita em seus olhos. Os murmúrios hesitantes da audiência aumentaram, misturando curiosidade e receio, enquanto todos aguardavam a revelação. Mas nunca é o momento certo para encarar o passado?
Perguntou Roberto, desafiador. Ele, com seu jeito fervoroso, explicou que os documentos que tinha em mãos continham informações sobre a história da família que tinham sido sussurradas, mas nunca oficialmente discutidas. O clima ficou eletricamente pesado e a ansiedade percorria a sala. Lucas sentiu o estômago revirar. O que seria dito a seguir poderia mudar tudo. Como poderia sua mãe, que sempre foi a âncora da família, lidar com essas verdades? Ele se viu revivendo suas lembranças de infância, momentos que eram lembrados com carinho, agora ameaçados pelos ecos de revelações que vinham à tona. Dona Ana, você nunca me contou sobre seus pais biológicos, continuou Roberto com um olhar firme. Esses documentos revelam que sua história não começou aqui. Você tem uma herança que sempre foi mantida em segredo. A revelação pairou no ar como uma nuvem carregada de tempestade. Dona Ana, em silêncio, olhou para o chão, como se tentasse encontrar força nas tábuas desgastadas da casa que tanto amava. Lucas percebeu que seu coração estava acelerado. Ele nunca a havia visto tão vulnerável. Uma onda de desejo por proteger sua mãe o impulsionou a agir. A nossa história importa mais do que qualquer segredo. Lucas bradou, a urgência de suas palavras surpreendendo a si mesmo. Ele sentia que precisava defender sua mãe e, por extensão, o que acreditava ser os valores da família. Nossos laços não se definem por documentos ou passados escondidos. Os murmúrios continuaram, mas Lucas sentiu que havia tocado numa ferida aberta, que precisava ser decididamente limpa, ainda que doesse. O aparelho em volta dele parecia continuar agitado, mas a expressão de Dona Ana começava a se dissolver em lágrimas. Eram lágrimas não apenas de dor, mas também de uma esperança renovada. Lucas, ela começou, a voz embargada, talvez seja a hora de esclarecer algumas coisas. No fundo de seu espírito, ele sabia que ali estava a chave para unir a família a uma conversa honesta que poderia curar feridas. Quando a luz do sol começou a se pôr fora da janela, a sala, uma vez tão vibrante, perdeu seu brilho, envolta em uma aura mais sombria. A expectativa crescia com a afirmação de Dona Ana, e Lucas, sem saber ao certo o que ouviria a seguir, começou a sentir uma mistura de esperança e apreensão. O futuro, envolto em incertezas, fazia seu coração pulsar forte, e ele se perguntava, até onde as verdades reveladas poderiam levá-los? Poderiam, finalmente, unir a família desfeita pela desconfiança e dor, ou seriam as revelações capazes de acabar com tudo que conheciam? Enquanto a noite caía, todos se voltaram para Dona Ana, aguardando ansiosamente por suas palavras, que poderiam mudar o rumo de suas vidas para sempre. Dona Ana respirou fundo, como se buscasse ar em um mar de dúvidas. A pressão estava em seu peito, e os olhos de todos pareciam perfurá-la. Era uma tela branca, cheia de possibilidades, mas onde a tinta poderia escorregar facilmente e manchar a história da família. Meus pais, ela começou, a voz tremendo. Eles não eram quem vocês pensavam que eram. A sala ficou em silêncio mortal. O tempo parecia parar. Lucas sentiu seu estômago apertar, um nó se formando ao ouvir aquelas palavras. Eles me deixaram muito nova. Havia segredos, mentiras que eram mais fáceis de manter do que encarar. Dona Ana olhou para cada rosto presente, como se quisesse se conectar, como se dissesse que também estava perdida. Eu sempre soube que havia algo estranho, uma sombra sobre minha infância. Mas nunca tive coragem suficiente para desenterrar isso. Sempre achei que proteger vocês era mais importante. Os murmúrios recomeçaram, misturados agora a expressões de confusão e dúvida. A sala ficou ainda mais pesada, como se os documentos nas mãos de Roberto tivessem desencadeado algo além das palavras. O que você quer dizer com não eram quem pensamos que eram? Perguntou Juliana, a irmã mais nova de Lucas, sua voz pequena e frágil. A verdade é que eu fui adotada. Eu não sou biologicamente da família que vocês conhecem. Cada palavra parecia uma marretada no coração de Lucas. Ela estava lhe contando que tudo o que ele conhecia sobre sua mãe, sobre a vida deles, tinha uma camada de complexidade que ele nunca tinha imaginado. Mas por que nunca nos contou? Lucas não aguentou. O tom de sua voz aumentou involuntariamente, trazendo uma onda de murmúrios mais agitados. Por que esconder isso de nós? Porque eu tinha medo. Medo de perder vocês, Dona Ana respondeu, suas lágrimas rolando. Medo de que, ao descobrirem meu passado, vocês me vissem de forma diferente. Eu queria que vocês tivessem uma infância normal, longe dos meus fantasmas. Roberto, silencioso até então, interveio. Mas isso não é só seu peso para carregar. Todos nós temos direito a saber de onde viemos, quem realmente somos. As palavras que ecoaram dele tinham uma força inesperada, e algo no tom desafiador fez acender uma nova luz na discussão. Lucas lutou contra suas emoções. Ele queria entender.
Tentou imaginar a mente de sua mãe, lutando sozinha com um fardo tão grande. E quem eram seus pais biológicos? Ele perguntou com a voz falhando. A sala se encheu de um silêncio opressivo, aguardando. Eles eram imigrantes, pessoas que fugiram de uma guerra muito antes de eu nascer. Eles estavam desesperados e minha mãe me entregou para adoção por razões que nunca tive coragem de descobrir. Ela achava que longe do conflito eu teria uma vida melhor. O rosto de Dona Ana estava marcado pela dor de um passado que a havia assombrado por toda a vida. Lucas sentiu um turbilhão de sentimentos: compaixão, raiva, tristeza. Era um emaranhado de emoções. E se essa história se repetir? E se você não for a única com segredos? Perguntou irritado, mas preocupado. Olhares trocados, a tensão aumentava. Quais mais verdades estavam escondidas sob essa superfície calma? As revelações de Dona Ana abriram uma caixa que parecia estar selada. O que mais poderia vir à tona? Numa fração de segundo, a sala parecia não apenas um espaço físico, mas um campo de batalha de emoções, cada um lutando para entender o que estava por vir. Faltava pouco, e Lucas sentia que mais fantasmas estavam à espreita, prontos para serem revelados a qualquer momento. E agora o peso da história não era mais apenas da sua mãe. Ele percebia que todos ali estavam prestes a lidar com seus próprios segredos e medos. O alívio e a dor coexistiam em um único espaço emocional, enquanto todos aguardavam a próxima onda de revelações e o impacto que elas causariam na vida de cada um. O que mais a família teria que enfrentar para finalmente encontrar paz? As palavras de Dona Ana pairavam no ar como nuvens escuras prestes a desabar. Lucas sentia uma mistura de impotência e ansiedade ao mesmo tempo. O que mais poderia acontecer? O olhar aflito de Juliana agora se encontrava com o de Lucas, ambos compartilhando o peso dessa nova realidade. Depois de alguns momentos de silêncio, foi Roberto quem decidiu quebrar a tensão. Precisamos entender isso melhor. O que você sabe sobre os seus pais biológicos? Você tem alguma informação? Sua voz era mais suave, mas cheia de determinação. Dona Ana respirou fundo, as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Não sei muito, só o que meus pais adotivos me disseram. Eles eram de uma cidade pequena, longe daqui. O nome da minha mãe era Elisa, e era tudo o que me contaram. Nunca questionei, sempre achei que era o que deveria fazer. Uma pausa, e Dona Ana olhou para seu filho, o coração aflito. Mas agora percebo que deveria ter procurado a verdade. Eu não sou a única com um passado por trás e talvez você também não. Lucas sentiu um frio na barriga. Ele nunca tinha cogitado a ideia de que havia algo mais, algo escondido sob a superfície tranquila de sua vida. A menção de segredos faziam ecoar em sua mente, e uma verdade sombria começou a surgir. Seria possível que eu também tenha. Lucas balbuciou, lutando para organizar os pensamentos. Olhando para os rostos ao seu redor, ele viu a preocupação estampada na expressão de Juliana. É possível sim. Dona Ana falou com honestidade. Sei que tantas vezes nos escondemos por detrás de sorrisos e momentos felizes, mas há camadas da vida que nem sempre vemos e que nos formam como somos. A Rum ficou mais tensa com essas palavras. O medo sincero e a curiosidade começaram a misturar-se em uma atmosfera agitada. Precisamos descobrir mais, mãe. Agora que sabemos que frequentemente a vida não é o que parece. Lucas se sentia comprometido a ir além, a abrir todas as portas que Dona Ana havia mantido fechadas. Mas, justo nesse momento, um celular começou a tocar, quebrando o silêncio pesado. Era o de Juliana. Ao olhar para a tela, seu rosto mudou instantaneamente. É o papai, ela anunciou, a voz tremendo. Ele disse que precisa falar com a gente, é urgente. O tom de preocupação em sua voz aumentou a agitação da sala. Não pode ser. O que poderia ser tão urgente agora? Desabafou Lucas, já se sentindo sobrecarregado com tudo o que havia passado. Deixa eu atender, Juliana disse, levando o celular até o ouvido. Ao ouvir a voz, seus olhos se alargaram. O que aconteceu? Sua expressão, até então confusa, agora era de puro pavor. Todos se aproximaram, um clima de expectativa e medo pairando no ar enquanto Juliana ouvia o que seu pai tinha a dizer. O que mais poderia acontecer? Ele está dizendo que passaram uma informação sobre algo que descobriram. Sobre a nossa família. Algo grave. O silêncio foi quebrado pelo atormentado olhar de Juliana e em um instante, a súbita inquietação tomou conta do ambiente novamente. Lucas então sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. O que ainda estava por vir era um misto de terror e curiosidade, uma nova dimensão de segredos se abria diante deles. Seja o que for, vamos enfrentar isso juntos, afirmou ele com firmeza em sua voz.
Com a mente fervilhando e o coração acelerado, todos sabiam que aquela conversa em torno da mesa seria uma virada crucial, um divisor de águas. Os fantasmas do passado agora juntavam-se ao presente, e se um novo caminho estava prestes a ser revelado. E a pergunta que ecoava em suas mentes era: que verdades ocultas avaitavam à luz? Juliana desligou o celular e a sala imediatamente se encheu de um silêncio inquieto. Ela estava pálida, os lábios trêmulos e, por um instante, a bravura que costumava carregar parecia ter desaparecido. Juliana, o que foi que seu pai disse? Roberto se inclinou para a frente, os olhos fixos na filha. O desejo de ouvir a verdade era palpável, mas a expressão no rosto dela apenas aumentava a ansiedade. Ele lhe disse que há uma investigação em andamento sobre a nossa família, Juliana murmurou, sua voz quase um sussurro. Algo sobre uma antiga dívida que foi deixada por um membro da família que nem conhecemos. Parece que isso pode afetar todos nós. Lucas trocou olhares com Dona Ana, que tinha a expressão de quem havia levado um soco no estômago. Uma dívida? Mas que tipo de dívida? E quem é esse membro da família? A confusão e o medo se entrelaçavam em sua mente. Ele nunca tinha ouvido falar sobre problemas financeiros, muito menos sobre qualquer crise que envolvesse a família. Não sei, pai, mas ele mencionou que não podemos ignorar isso. Que precisamos agir rápido ou corremos o risco de perder tudo, respondeu Juliana, os olhos cheios de lágrimas. Ela se virou para Dona Ana, buscando alguma esperança na mãe. O que devemos fazer? Dona Ana confortou a filha, seus braços envolvendo Juliana em um abraço apertado. Calma, meu amor, vamos resolver isso. Somos uma família, sempre enfrentamos tudo juntos. Eu vou tentar lembrar, talvez eles deixaram alguma pista. Algo que explique essa dívida. E se for algo mais do que isso? Lucas disse, quase sem querer acreditar nas palavras que saíam de sua boca. Se essa dívida estiver ligada aos nossos pais biológicos, o que mais poderia estar escondido nessa história? A ansiedade se transformou em uma necessidade desesperada de respostas. Um silêncio pesado caiu sobre eles enquanto a realidade de seus passados começava a se entrelaçar. Aquela conversa em família que antes estava centrada na descoberta de suas origens, agora se expandia, revelando camadas mais profundas de complicações. Os rostos ao redor da mesa murcharam com o peso das revelações, e a tensão pairava como uma espécie de neblina. Precisamos falar com seu pai novamente, Juliana. A informação que ele tem pode ser a chave, Roberto insistiu, sua voz firme, buscando recuperar o controle da situação. Vamos colocar tudo em pratos limpos. Mas e os nossos segredos? Lucas questionou, a apreensão enraizada em seu tom. E se descobrirmos algo que seria melhor deixar escondido? Dona Ana olhou para o filho com um olhar firme. Não podemos ter medo do que está por vir, Lucas. A verdade pode machucar, mas também pode nos libertar. Precisamos ser corajosos. Com a determinação crescendo dentro deles, o grupo começou a planejar o próximo passo. O que deveria ser uma simples conversa para entender as raízes de sua família agora parecia uma jornada que os empurraria para o âmago de seus próprios medos e inseguranças. Lucas respirou fundo. Sentia que algo intenso estava prestes a ser revelado, algo que poderia mudar suas vidas para sempre. O passado seguia, mas agora era a hora de confrontá-lo. Quando vamos falar com seu pai? Ele perguntou num tom resoluto. Juliana, com lágrimas nos olhos, respirou fundo. Vamos tentar amanhã. Assim que amanhecer, afirmou. Com um misto de esperança e medo, eles se prepararam para enfrentar a verdade que se escondia nas sombras. Afinal, que outras surpresas ainda estariam guardadas para eles? O sol começou a despontar no horizonte, lançando raios de luz suave sobre a casa. Juliana estava deitada, mas o sono havia fugido. Sua mente fervilhava com pensamentos e mais pensamentos. Como seria a conversa com seu pai? E se as respostas que ele tinha fossem mais sombrias do que imaginavam? Era difícil não se sentir pequena diante da imensidão da situação. No café da manhã, a atmosfera era tensa, mas Dona Ana fazia esforço para manter a normalidade. Misturava o açúcar no café enquanto trocava olhares breves e apreensivos com Roberto. Hoje é o dia, ela finalmente disse, quebrando o silêncio. Precisamos nos preparar para tudo. Sua voz, embora suave, trazia um peso. Lucas olhou para a mãe, seus olhos brilhando com preocupação. E se descobrirmos que esse membro da família realmente era alguém que causou muito sofrimento? E se a dívida for algo que nos envergonha? Ele tentava entender o que poderia estar por trás daquela busca. Juliana, percebendo o desânimo no irmão, lançou uma mensagem silenciosa de coragem. A verdade pode ser dura, mas é melhor do que viver na mentira.
Nós somos mais fortes do que pensamos, ela disse, forçando um sorriso que mal escondeu sua fraqueza. O tempo passou, e a hora de se encontrar com seu pai se aproximava. Eles se dirigiram à casa de Juliana, a cada passo, seus corações pulsando mais rápido. A casa parecia viva, mas agora, para eles, ela era um campo de batalha onde as verdades escondidas poderiam ser reveladas. Ao entrarem, o ambiente parecia familiar, mas ao mesmo tempo distante. Todos os momentos de alegria estavam agora tingidos de incertezas. Roberto bateu na porta da sala e quando abriu, seu pai estava lá, ansioso, com os olhos inquietos. Vocês vieram, ele começou, mas a falta de palavras e a tensão no ar criaram uma barreira quase palpável. Precisamos saber mais sobre essa dívida e quem é esse membro da família que a deixou, Juliana disse, sua voz firme, mas carregada de emoção. O ato de pressionar por respostas não era fácil. Isto não é tão simples, Juliana, o pai respondeu hesitante. As coisas são complicadas e eu não quero que vocês se machuquem. Dona Ana, envolvendo Juliana com um braço protetor, manifestou sua preocupação. Não podemos ignorar o que está acontecendo, precisamos saber a verdade, por mais difícil que seja. Ele respirou fundo, buscando encontrar as palavras certas. A dívida é antiga, foi adquirida por um tio distante que bem, ele se meteu em problemas com pessoas erradas. Após sua morte, a herança passou para vocês. A confissão ficou no ar, pesada como uma pedra. O impacto da revelação atingiu os três como um golpe. Juliana não sabia se ria ou chorava. E isso significa que estamos em risco de perder tudo? Nossa casa, a nossa vida? Precisamos agir rápido. Se não resolvermos isso logo, as consequências podem ser devastadoras, ele acrescentou, a preocupação estampada em seu rosto. O silêncio dominou a sala novamente. Junções familiares quebradas, histórias não contadas e a sombra do passado se tornaram uma realidade muito mais próxima. Lucas, incapaz de lidar com a angústia, deu um passo à frente. Mas o que podemos fazer? Como podemos sair dessa? Dona Ana sentiu seu coração apertar. Sentia-se perdida, mas vislumbrava uma centelha de esperança ao ver seus filhos juntos, determinados a enfrentar o que viesse. Vamos procurar ajuda, falar com advogados, fazer tudo o que for preciso, assim como sempre fizemos. A conversa estava apenas começando, mas ainda havia muito pela frente. As peças ainda estavam em movimento, e o jogo que a vida tinha preparado era cheio de reviravoltas. Quando Juliana se virou para o pai, algo dentro dela tomou forma. Uma determinação inabalável. Vamos enfrentar isso como família, juntos. Mas, enquanto a determinação crescia, uma mensagem sem resposta na tela do celular de Juliana começou a brilhar, uma notificação que poderia mudar tudo novamente. Doce como o amor que a rodeava, mas amarga na possibilidade de mais dificuldades ainda por vir. O que mais poderia essa revelação trazer à tona? O tempo parecia estagnar com a notificação brilhando na tela, como se o mundo tivesse pressionado o botão de pausa. Juliana abriu a mensagem, seu coração acelerando a cada segundo. Era de Carla, uma amiga de infância. A mensagem dizia, Juliana, preciso conversar. É sobre seu tio. Tem algo que você precisa saber. A frase, simples mas cheia de peso, fez a realidade girar em torno dela. A necessidade de um novo dispositivo da verdade se tornou urgente. Olhando para os rostos de sua família, ela sentiu uma mistura de medo e expectativa. Eu vou atender, disse, tentando manter a voz firme. Dona Ana fez um gesto negativo com a cabeça, mas Juliana já estava indo em direção ao corredor. O que mais poderiam descobrir? O que mais estavam escondendo? Arrastando o celular para perto do ouvido, ela sentiu a pressão no peito aumentar. Oi, Carla, começou Juliana, sua voz hesitante. O que aconteceu? Juliana, é sério, disse Carla, a aflição clara em suas palavras. Eu ouvi algumas coisas que você precisa saber sobre seu tio. Ele não era apenas um homem com dívidas. Ele estava envolvido com coisas perigosas. O estômago de Juliana ficou em um nó. Como assim? O que você quer dizer? Ele tinha um problema com jogos e talvez até com pessoas do crime. Carla sussurrou, como se temesse que alguém pudesse ouvir. Eu sei que parece loucura, mas algumas pessoas estão procurando por respostas, e vocês poderiam estar no meio disso. Juliana sentiu-se como se o chão tivesse sido tirado de seus pés. Como poderiam estar sendo arrastados para algo tão sombrio, tão distante do lar que conheciam? E se a herança e a dívida são por conta disso? É isso que estou tentando dizer. Se as pessoas encontrarem vocês, pode ser perigoso. As palavras de Carla ecoaram na mente de Juliana, que lentamente começou a voltar para a sala, seu coração batendo descompassado. Não podia acreditar no que havia ouvido. O que mais tinha escondido seu pai?
Tudo parecia um pesadelo sem fim, e ela precisava compartilhar isso com sua família, mesmo sabendo das consequências. Juliana, você está bem? Roberto perguntou, notando sua expressão pálida. Juliana olhou nos olhos dele e sentiu a responsabilidade de proteger seus irmãos. Precisamos conversar sobre o que acabei de descobrir. A sala, antes cheia de esperanças, agora estava envolta em uma névoa de incertezas. O ambiente, que já era pesado, se tornará sufocante. Quando Juliana começou a explicar, a tensão aumentou em cada rosto. Seu pai estava em choque, Dona Ana segurava as mãos entrelaçadas e Lucas olhava de um para o outro, sem saber o que pensar. Isso não pode ser verdade, disse Roberto, balançando a cabeça. Meu tio era só um homem normal, não pode ser um criminoso. Mas pode ser, Juliana respondeu, sua voz tremendo. E se a dívida que herdamos for por conta dessas coisas? O silêncio que se seguiu foi cortante. À medida que as ondas de pânico começavam a se propagar, Juliana teve a sensação de que o mundo estava desmoronando em sua volta. Era preciso agir. Devemos procurar um advogado imediatamente, sugeriu Dona Ana, sua voz carregada de firmeza. Não podemos deixar que isso nos pegue de surpresa. Podemos fazer a nossa parte para resolver isso. Roberto e Lucas concordaram, mas a fronteira entre esperança e desespero estava, de repente, muito mais fina. E se a verdade for muito pior do que podemos imaginar? Lucas murmurou, o desespero refletido em seu olhar. Juliana sentiu o peso do futuro em seus ombros. O que estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo. Ao mesmo tempo que a determinação se avolumava, o medo da revelação a paralisava. E enquanto os planos para o futuro começavam a ser traçados, outra notificação surgiu na tela do celular de Juliana, uma mensagem de um número desconhecido. O coração dela disparou. Parecia que o pior ainda estava por vir. O que será isso agora? Ela pensou, prisioneira de suas próprias incertezas. Juliana hesitou ao encarar a tela do celular. A mensagem piscava como um farol desesperado em meio a uma tempestade, trazendo consigo novas promessas de caos. O corpo dela reagiu antes da mente, um frio intenso subindo pela espinha. Com os dedos trêmulos, ela tocou o ícone da conversa. O que você quer? Digitou, sem saber ao certo se estava pronta para ler a resposta. Antes de receber qualquer retorno, uma nova lembrança a atingiu como um relâmpago. O aniversário da sua avó, que havia sido uma celebração de união e alegria. Estava tudo tão perfeito naquele dia. As risadas, o cheiro do bolo de cenoura que Dona Ana fazia tão bem, e as conversas animadas à mesa compunham uma cena que parecia distante agora. Mas mesmo nesse dia de festividades, o ar estava carregado de segredos não revelados. Juliana lembrava-se do olhar de seu tio. Sempre sorridente, mas havia algo por trás daquele sorriso, um peso que parecia oculto nas sombras do olhar. E se já naquela festa o perigo tivesse começado a se formar? Seria possível que todos ali estivessem vivendo uma ilusão? Juliana, Roberto a chamou, puxando-a de volta à realidade. O que está acontecendo? Ela respirou fundo, tentando colocar os pensamentos em ordem. Preciso saber o que essa mensagem diz. Os outros se aproximaram, lançando olhares preocupados. Você não precisa abrir isso agora. Devemos reunir as informações primeiro, disse Dona Ana, com a voz calma, apesar da preocupação que enchia seus olhos. Mas e se isso for importante? Juliana insistiu. Se for uma ameaça? Precisamos descobrir logo. Nesse instante o celular vibrou novamente. Com um nó na garganta, ela leu a resposta que havia recebido. Se você deseja saber a verdade sobre seu tio, venha ao bar da esquina. Agora. Não envolva a polícia. O céu parecia escurecer ao redor dela. Sua mente girava com as implicações da mensagem. Era um convite, uma armadilha? A tensão no ar intensificava a cada segundo que passava. Olhando para os rostos de sua família, Juliana sentiu uma onda de proteção surgir. Ela não podia simplesmente ir. Não sem uma estratégia. Não posso ir sozinha. E você não pode ficar com isso apenas. Roberto começou, mas Dona Ana o interrompeu. Juliana, você deve nos contar tudo o que souber. Esses riscos não são só seus. Estamos juntos nessa. As palavras da mãe pareceram fazer ecoar um impulso familiar. Uma parte dela queria gritar, pedir ajuda, mas outra parte temia pela segurança de todos. E se esse encontro significasse colisão com o passado obscuro do tio? Precisamos decidir agora, ela disse, analisando a expressão de cada um. Devemos ir juntos ou chamar alguém mais forte para nos ajudar? O que fazemos? A tensão na sala atingiu um ponto crítico, como um fósforo pronto para acender. Roberto parecia pensativo, enquanto Lucas olhava entre os dois, visivelmente preocupado.
Que mal poderia vir de se apresentar a quem estava do outro lado daquela mensagem? Juliana respirou fundo, tentando conter a tempestade de emoções. O que ela estava prestes a fazer poderia definir tudo daqui para frente. E na fração de segundo que se seguiu, os olhos de sua mãe brilharam com uma resolução silenciosa. Vamos juntos. Não vamos deixar que o medo nos controle. E enquanto cada um assentia, a trilha que escolheram começou a se formar, as direções se entrelaçando com a incerteza. A sala ainda pulsava com o peso do que poderia vir, mas logo outra mensagem pingou na tela do celular de Juliana. Se você não vem sozinha, não terei escolha. Vocês não sabem com quem estão lidando. A voz dela falhou por um momento. O que mais estava por trás daquela ameaça? Como poderiam se proteger? O medo começou a tomar conta outra vez, mas agora junto com a determinação. Elas iriam descobrir a verdade, custasse o que custasse. Juliana olhou para os rostos à sua volta, e a pergunta ficou 94 pairando no ar. Até onde estariam dispostos a ir pelo que era certo? Juliana sentiu seu coração acelerar como se quisesse escapar do peito. As palavras da mensagem ecoavam em sua mente. Vocês não sabem com quem estão lidando. O peso daquelas letras a atingia como um soco no estômago. Ela olhou nos olhos de sua mãe e irmãos. A determinação misturada com o medo era palpável. Vamos rápido, antes que ele mude de ideia, disse Roberto, sua voz carregada de urgência. Juliana assentiu, sentindo uma mistura de adrenalina e pavor. Elas precisavam agir, e já passaram pela porta da sala e saíram para a noite. Uma brisa gelada as envolvia como um manto sombrio. A cidade estava viva, mas nada parecia alegrá-las. Os sons da rua distantes pareciam um eco de normalidade em meio ao turbilhão de suas emoções. Enquanto caminhavam em direção ao bar, Dona Ana segurava a mão de Juliana. O toque suave e firme trouxe uma sensação de conforto. Estamos juntas, minha filha, ela murmurou, e isso foi o suficiente para que Juliana sentisse um raio de esperança arder em seu coração. O bar era pequeno e escuro, uma porta de madeira como um portal para um mundo de segredos. Quando entraram, o cheiro de cerveja e fumaça de cigarro a envolveu. O ambiente estava cheio de sombras e murmúrios. Fiquem perto de mim, disse Juliana, sua voz quase um sussurro. As luzes fraquinhas faziam os rostos dos clientes parecerem desconcertantes e distantes. A imagem do tio surgia em sua cabeça, um enigma cada vez mais complicado. Com dificuldade, Juliana avistou um cara no fundo do bar. Ele era alto, de cabelo desgrenhado e uma expressão de desdém. Você é Juliana? Ele falou, a voz dele cortante como vidro. O ambiente desacelerou enquanto ela sentia, uma onda de nervosismo subindo por suas veias. Eu sei tudo sobre seu tio, continuou ele, olhando para os lados como se temesse ser ouvido. E sei que você quer respostas. Mas você está prestes a descobrir muito mais do que esperava. Roberto apertou a mão de Juliana enquanto a tensão aumentava. O que você sabe? Ele questionou, a voz firme, mas Juliana podia ver o receio em seus olhos. Isso não é só sobre seu tio. É sobre sua família, seus segredos, coisas que foram enterradas, mas que estão ressurgindo com uma força que vocês não podem imaginar. A última palavra dele ficou suspensa no ar, como uma bomba prestes a explodir. Juliana sentiu o calor subir à sua cabeça. As sombras ao redor dela pareceram se mover, como se a sala estivesse viva. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, com o medo novo invadindo seu peito. Ele sorriu de um jeito que não trouxe conforto, apenas mais inquietação. Você tem que entender que certos segredos protegem mais que apenas quem os guarda. Eles podem destruí-los todos, se você não tiver cuidado. Juliana trocou olhares apreensivos com a família. A tensão fazia o ambiente parecer insuportável. O que esse homem estava tentando dizer? Antes que pudesse perguntar mais, o bartender, um homem com olhos cansados, chamou a atenção deles. Tem um cara que quer você fora. De repente começou a ser uma má ideia você estar aqui. O pânico tomou conta de Juliana. Que cara? O que seria esse novo aviso? Ela não queria se afastar, mas o instinto de sobrevivência gritou. Precisamos sair daqui, disse Lucas, sua voz cortante. Juliana concordou, mas ao mesmo tempo uma voz interior a desafiava a permanecer, a buscar mais verdades. O homem que havia falado a puxou novamente. A verdade está mais perto do que você imagina. Mas se alguém descobrir que você veio até aqui, ele hesitou, e seus olhos brilharam de uma forma que fez a pele de Juliana arrepios. E se alguém descobrir o quê? Ela exigiu, um nó na garganta. As palavras que estavam prestes a sair da boca dele poderiam ser mais do que reveladoras. O que viria a seguir poderia ser a chave para a compreensão que estava procurando. Mas em meio a todas as respostas, o que mais poderia ser revelado?
Juliana respirou fundo, cada vez mais consciente de que o que estava em jogo se estendia muito além dela mesma, e até onde ela estaria disposta a ir para descobrir a verdade ocultada por tanto tempo? Juliana sentia seu coração disparar enquanto os olhares circunspectos na sala de bar pareciam pesados. O homem à sua frente, com um semblante tenso e um ar enigmático, era a chave que poderia abrir a porta para as respostas que tanto buscava. Mas o que ele tinha a dizer carregava um fardo imenso. Se você não tiver cuidado, pode acabar descobrindo verdades que preferiria nunca ter sabido, ele sussurrou, os olhos escaneando o ambiente como se alguém pudesse estar escutando. Juliana hesitou, mas a determinação de entender tudo superava seu medo. Por que você está dizendo isso? O que exatamente sabe sobre o meu tio? Ela perguntou, mantendo seu tom firme, apesar da adrenalina que corria em suas veias. Ele inalou lentamente, como se pesasse cada palavra. Seu tio estava cada vez mais envolvido com pessoas que não deveriam estar em sua vida. Já faz alguns anos desde que se meteu em um problema. Dívidas, jogatinas e agora, isso pode afetá-los. A família ao lado de Juliana estava em alerta máximo, as expressões refletindo a gravidade da situação. Roberto deu um passo à frente, seus olhos ardendo com a necessidade de proteção. Então esta dívida é a razão pela qual estamos sendo ameaçados. O homem assentiu, seu olhar fixo em Juliana. A dívida não é só financeira. Há algo mais obscuro. O envolvimento dele com certos grupos, eles não permitem que pessoas como vocês se intrometam. Juliana sentiu um frio na espinha. A vida que conhecera, o lar que tanto amava, estava sendo ameaçada por uma sombra herdada de um passado que mal entendiam. Era como se o peso da história familiar tivesse se tornado uma avalanche prestes a desabar sobre eles. Precisamos encerrar isso. O que podemos fazer? Disse Lucas, puxando as mãos nervosamente em sua calça. Ele ainda era o jovem que sempre desejou proteger a família, agora encarando o inimigo que se escondia sob a aparência de um parente longínquo. Vocês têm que desvendar as conexões, encontrar o que realmente aconteceu com seu tio e as pessoas de quem ele se envolveu, o homem explicou, mas fez uma pausa. E se fizerem isso, alguma coisa os protegerá dessa enxurrada. O som da música do bar e as vozes ao fundo desapareciam lentamente, enquanto Juliana focava na gravidade das palavras. Era agora ou nunca. O destino de sua família dependia da coragem de todos. Precisamos de um plano, disse Dona Ana, se recompondo rapidamente. Se existe essa ameaça, temos que enfrentá-la. Juntas, Juliana respirou fundo, um novo senso de determinação irrompendo dentro dela. Vamos descobrir tudo o que pudermos sobre o que realmente aconteceu. Precisamos de provas e aliados. O homem olhou para Juliana com respeito. Saber a verdade pode ser perigoso, mas é o único jeito de garantir a segurança de vocês. Quero ajudar. A família acenou em concordância, um pacto silencioso se formando entre eles. Sabiam que precisavam compartilhar essa carga e que a luz da verdade, por mais dura que fosse, poderia afastar as sombras. E assim, no bar escuro, onde tudo começou, eles se uniram, mãos entrelaçadas, prontos para enfrentar o que estava por vir. A batalha pela verdade fora iniciada e juntos, eles estavam determinados a não deixar que o passado definisse seu futuro. Enquanto saíam do bar, o ar fresco da noite a recebia como uma nova esperança. Com um misto de preocupação e coragem, Juliana sentiu que poderiam enfrentar qualquer desafio, desde que estivessem lado a lado. Juntos, poderiam descobrir as ligações que os envolviam em um emaranhado de verdades e mentiras. O que mais a vida lhes reservaria? Eles estavam prontos para enfrentar o desconhecido, e a certeza de que a transformação estava por vir pulsava entre eles com força renovada. A sensação de alívio e responsabilidade mútua os confortava, pois sabiam que, independentemente do que estaria por vir, a união marcaria a diferença. A luz da lua os iluminava enquanto eles caminhavam, a determinação os guiando. O caminho diante deles era incerto, mas havia a certeza de que juntos poderiam atravessar qualquer tempestade. E a descoberta de suas raízes, por mais dolorosa que fosse, era o primeiro passo para erguer os pilares de um novo futuro. Essa história não termina aqui, é apenas o começo. Agora precisamos que você que acompanhou até aqui faça a sua parte. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer nossa comunidade crescer. Comente suas reações e teorias sobre o que você acha que virá a seguir. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Lembre-se, você precisa se inscrever agora e ser parte dessa jornada incrível.